Amém, queridos? A paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e você que nos vê e que está na sua casa também, que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Obrigado, pastor, pastora, pelo convite, e nós podemos estar aqui depois de tanto tempo, né? E não podíamos estar aqui antes. Tivemos algumas dificuldades, passamos, eu principalmente, um ano bastante difícil, de novembro do ano passado até aqui, com a minha saúde, uma luta terrível, mas em tudo o Senhor está com as suas mãos, controle de todas as coisas, e devido a isso, eu aceitei imediatamente, né, esse convite do pastor, embora eu esteja ainda em recuperação da última cirurgia, que fazem 2 meses que eu fiz, mas eu aceitei prontamente porque Deus tem falado comigo algo muito forte, e tão persistente nesses dias, que eu entendi que era necessário compartilhar isso com os irmãos. Não trouxe uma pregação, não trouxe uma revelação, uma palavra profética, não trouxe nada disso. O que eu trouxe foi uma reflexão, porque nesse 1 ano que eu tenho passado de lutas na minha saúde, e embora Deus em todo o tempo me sustentando, me fortalecendo, eu pude refletir sobre a minha vida em muitos aspectos, em todos os sentidos, e pude fazer muitas reflexões. E tenho entendido, queridos, que mais do que uma palavra profética, mais do que uma pregação, mais do que um ensino, um estudo, acho que não temos vivido em toda a nossa história um tempo e um momento de tanta reflexão, e cabendo tanta reflexão como nós temos vivido agora, nos últimos dias. Eu acho que mais do que pregar, e tem sido pregado, ótimo, glória a Deus, mais do que revelar, como tem sido revelado, né? Hoje o que mais você vê nas lives aí são lives de revelação, de palavra profética. Eu não tenho nada contra, mas mais do que isso, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento de refletir, e muito, sobre a nossa vida como cristão, sobre aquilo que Deus tem falado, sobre os últimos dias, sobre esses momentos que nós estamos vivendo. Então, mais do que nós termos uma revelação, porque a própria palavra de Deus é a revelação do Senhor, é a boca de Deus falando, mais do que uma pregação, porque mais do que tem sido pregado já a palavra de Deus em todos os lugares, de todas as formas. E o pastor disse algo aqui que vai encaixar nessa reflexão que eu quero trazer com vocês hoje, que é sobre essa questão dessa pandemia. Sabe, Deus tem falado muito comigo, acho que não houve tempo, né? Talvez nos primórdios da fé, Deus trabalhou com aquele povo de uma forma, mas eu digo nos nossos dias, né, atuais, eu acho que não houve nada tão perto e tão forte que Deus tem usado para revelar tanto do ser humano, e principalmente do seu povo, quanto essa pandemia tem revelado. Por isso eu quero que peça ao Espírito Santo, com a graça dele, ele possa me ajudar a fazer me entendido aos irmãos naquilo que Deus tem falado tanto comigo, para nós refletirmos hoje junto. E para isso eu quero que você abra comigo Romanos 14, né? Gosto muito de Paulo, tenho uma particularidade muito forte com Paulo, eu creio que todos, né? Mas eu tenho, por causa da minha vida, por causa do que Deus tem feito comigo, por causa do que eu já fiz, do que eu já aprontei, do que eu já passei e tenho passado, eu tenho uma particularidade muito forte com Paulo, gosto muito, né, da vida de Paulo, a experiência, e para nós refletirmos um pouco hoje aqui, nessas 3 horas que o pastor me deu para pregar, para trazer essa revelação. Estou brincando. Eu quero usar esse texto que diz assim, Romanos 14, verso 7, vamos pegar o 7 e o 8. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor
morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quantos podem dizer amém? Vamos repetir o 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. O 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Eu quero repetir porque eu quero que você fique com esse versículo 8 principalmente bem gravado no teu coração. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, eu tenho comigo, e já há algum tempo isso, que como toda a palavra de Deus revelada, toda a palavra de Deus escrita, ela foi escrita para a revelação da salvação de Deus para nós, para trazer vida para nós, para nos colocar na direção da salvação, para nos trazer a salvação através de Cristo Jesus. A palavra de Deus revelada, ela veio, a sua interpretação, o decifrar da sua interpretação, para cada nós, ela foi escrita para nos direcionar e para nos salvar, para nos levar até Cristo, para nos levar até a salvação que há em Cristo Jesus. Ninguém tem dúvida quanto a isso. A palavra de Deus, o decifrar da palavra de Deus e a interpretação de cada experiência vivida pelos seus escritores, por aqueles que escreveram, por ter as suas experiências de vida, cada um deles, tiveram as suas experiências, os seus autores, e transcritas nelas para cada tempo, e de tempo em tempo se revelar e revelar algo, como nós estamos vivendo esse tempo, que eu creio que é o tempo do fim. Eu já falei, acho que aqui uma vez que eu tive aqui, mas posso repetir, eu creio piamente que essa geração, essa nossa geração, é a geração que vai ver Jesus voltar. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Se nós observarmos os sinais, se nós observarmos os acontecimentos dos últimos dias, e nós observarmos aquilo que está sendo mostrado através da própria natureza, através das coisas que estão acontecendo, dos surgimentos, dos desafios, das aflições que nós estamos vivendo nos últimos dias, não tenho dúvida, nós somos a geração que vamos ver Jesus voltar. Eu creio piamente nisso. Então, para cada tempo, nos dias que nós estamos vivendo e nos vindouros, se nós discernirmos essas experiências, como orienta Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, nós não vamos ler, mas lá diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e é sobre isso que eu quero trazer uma reflexão, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida de completa dependência de Deus, porque é isso que vai nos arremessar para a salvação. E eu quero dizer, já antecipar para os irmãos, algo que está escrito mais para frente aqui no meu esboço, que fala justamente isso. Há uma tese hoje aí de que uma vez salvo para sempre salvo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós somos salvos, somos alcançados por amor a Cristo. E a graça de Deus, ela não nos habilitou a viver a nossa vida de qualquer maneira, porque nós temos essa garantia desse jargão que diz que uma vez salvo para sempre salvo. Mas há uma necessidade hoje, um clamor nesse tempo, um clamor muito tangente, muito forte do Espírito Santo, dizendo, como uma mulher que está em trabalho de parto, que há uma necessidade extrema de nós vivermos no Espírito, de nós discernirmos o tempo e trazermos uma reflexão, que a nossa vida, vivida no Senhor, não importa se morrendo ou vivendo, nós somos do Senhor. Porque nós estamos perdendo a essência disso. Então nós precisamos discernir, como orienta Paulo, com um olhar espiritual, para nós sermos alimentados, e não somente alimentados, mas fortalecidos e guiados nessa verdade, e não somente isso, nós sermos sustentados para chegarmos no grande dia, diante do Senhor, como muitos chegaram, independente de qualquer que seja a situação. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque nos últimos dias há um comodismo muito grande, e eu digo que isso por culpa de nós pregadores, de nós que estamos aqui em cima, de nós que estamos trazendo a palavra, e depois como co-participantes, o próprio cristão que recebe essa palavra e não discerne, e não procura conhecimento, não procura o entendimento, que nós estamos nos acomodando, vivendo a vida hoje de qualquer maneira.
Por quê? Porque nós temos uma tese que defende que uma vez salvo, para sempre salvo, ninguém mais pode perder a salvação, ou ninguém pode desviar da salvação e ir para o caminho e se perder, e perder tão grande conquista que o Senhor fez para nós naquela cruz. Mas eu quero vir aqui para aquilo que eu quero que nós façamos uma reflexão hoje. Nós estamos vivendo o tempo que eu não me lembro, me corrija alguém se tiver uma outra lembrança aí, mas eu não me lembro de nosso tempo de algo que foi tão forte como está sendo agora, o que essa pandemia tem revelado sobre os cristãos principalmente. Eu não vou falar das pessoas que não têm compromisso com Deus, eu estou falando de nós que deveríamos ter um compromisso com Deus, e muitas vezes não estamos vivendo assim. Então, as crises nos tempos passados, os momentos difíceis, as perseguições que houve nos tempos passados, revelaram muito sobre aqueles cristãos. E eu digo cristãos, porque viviam como Cristo. Mas o tempo que nós estamos vivendo, quero que você reflita, tem revelado uma tristeza muito grande sobre nós, diante daquilo que nós temos vivido. E isso Deus tem falado muito comigo nesse 1 ano que eu tenho passado dificuldades. Deus tem revelado muito para mim, sobre a minha própria vida, e tem me feito refletir muito sobre isso. Sabe, e como uma mulher, como eu disse, uma mãe em trabalho de parto, o povo de Deus precisa voltar às suas origens, como um verdadeiro cristão. Precisamos voltar, olhar aonde é que nós temos tropeçado tanto, e temos deixado o primeiro amor, porque quando fala do primeiro amor, fala daquele amor que nós tivemos no passado, que era apaixonante, algo extraordinário, que nos fazia a estar no culto, independente de qual que fosse a praga, a perseguição, a luta, a guerra, estarmos presentes, e não deixarmos que uma situação como essa nos esfriasse tanto. Não estou criticando quem não pode vir estar no culto presencial, porque algumas pessoas com problemas de saúde não podem estar mesmo. E eu só aceitei o convite porque o médico, a última vez que eu tive no médico, né, diante da cirurgia, como me debilitou muito, e a gente já quem é operado bariátrico sabe disso, como o pastor sabe, nós temos a nossa imunidade mais baixa que vocês, então nós temos que tomar muito cuidado. Mas eu quero que você entenda isso, a minha vida não é minha, ela não pertence a mim. Aos cuidados que esse mundo diz e prega que eu tenho que ter, é óbvio que eu tenho que vigiar, é óbvio que eu tenho que tomar alguns cuidados, é óbvio, mas eu não vivo por isso, a minha vida está em Cristo. Eu estou dizendo aqui, se eu vivo para o Senhor, para Ele eu vivo, e se eu morro para o Senhor, é para Ele que eu morro. Eu sei para onde vou, eu sei aonde vou estar. Sabe, irmãos, o que está acontecendo com os cristãos hoje, o que está acontecendo com os crentes hoje, como muitos têm agido mediante ao grande desafio de ser cristão, porque uma coisa é sermos crente, outra coisa é sermos cristão. Há uma diferença muito grande, que eu acho que vocês já aprenderam isso aqui. A palavra diz que crente até o diabo é, porque acredita. Se você sair daqui e ir num lugar aí fora, onde tiver um grupo de pessoas reunidas, se você chegar lá e perguntar se eles creem em Deus, eles vão dizer imediatamente que creem, porque acreditar, ter uma confiança, crer, depositar algo, de que não, eu creio, é muito fácil, mas viver essa crença e praticar tudo o que consiste essa crença, isso é ser cristão. E não estou falando de religião, não estou falando de placa ou de denominação, estou falando de vida com Cristo, caminhar em Cristo. E a pergunta que não quero calar, que me fez muito refletir, é isso: o que tem acontecido conosco? O que essa pandemia, principalmente essa crise existencial que nós estamos vivendo agora, tem revelado tanto sobre os cristãos, tem revelado tanto sobre nós, que nós precisamos refletir, e o Senhor está nos chamando a isso. Frente ao quê? Frente ao espanto noturno, ou a seta que voa de dia, ou ainda a peste que anda na escuridão, ou ainda essa mortandade que tem assolado ao meio-dia, como diz o Salmo 91, porque nós estamos vendo isso. E eu digo para os irmãos, não raras vezes, nós vivemos as nossas vidas de forma que, meio que compartimentada, ou seja, em compartimentos. Então, por exemplo, família, igreja, trabalho, vida social, escola. Sabe, a nossa vida consiste, e obviamente
a gente acaba aqui vivendo a nossa vida meio que em compartimento, dividimos a nossa vida meio que em compartimentos, e não é errado, não estou dizendo que é errado isso, me entenda, não é errado nós termos a nossa vida em compartimentos, sabe, ou seja, eu preciso administrar a minha vida com a família, a minha vida na escola, a minha vida no trabalho, a minha vida social, a minha vida assim. O problema, irmãos, o que Deus me fez refletir é como que eu tenho vivido como cristão em cada compartimento desse da minha vida. E é nisso que Deus falou muito comigo, é nisso que Deus tem nos despertado, é nisso que o Espírito Santo tem tocado meu coração para dividir com os irmãos hoje aqui, para nós refletirmos. Não é erro você ter a sua vida compartimentada, o erro é como nós temos vivido como cristão em cada uma dessas áreas da nossa vida. Essa é a questão. O equívoco começa quando nos comportamos de forma diferenciada, ou dependendo da situação, em cada um desses compartimentos. É óbvio que não se espera que em ninguém a santidade, mas o que Deus espera de nós é a santificação, porque tem uma diferença. Santo só Ele é, mas buscar a santificação é uma obrigação nossa, e viver assim como tal, em cada uma da área dessa nossa vida nós temos que viver. A questão é essa. Contudo, para a prática dos princípios, e é isso que o Espírito Santo tem nos tocado hoje. O Espírito Santo tem gemido, com gemidos inexprimíveis dentro de nós, e se nós não estamos percebendo é porque o mundo, ou o sistema, ou o que essa pandemia trouxe, ou o que essa crise, não vou falar nem da doença, porque a doença em si, ela veio para trazer, para peneirar o povo de Deus também, mas ela trouxe muitos problemas, trouxe questões sociais, problemas financeiros, trouxe um monte de questões junto com ela, como se viesse todas as pragas juntos com uma praga só. Agora, como que eu tenho agido, como que eu tenho me comportado, como que eu tenho lidado com essa situação, ou com outras que piores ainda vão vir? A palavra diz muito isso. Nós não podemos omitir. Há quem pensa que essa praga, com todos os problemas que ela trouxe, é o fim dos tempos, e eu peço dizer para vocês que não é. Talvez seja o princípio das dores, mas não é o fim, porque há muita coisa para se cumprir ainda. Mas ouça, o que Deus espera de nós, em cada um desses compartimentos da nossa vida hoje, é que a gente pratique os princípios bíblicos e tenhamos um mínimo de coerência, e mais do que adequado, possuirmos, para nós termos em cada uma dessas áreas da nossa vida um testemunho de cristão. E o que eu estou falando? Eu estou falando que muitas pessoas agem dentro da igreja de um jeito, fora da igreja outro, no contexto da família de um jeito, com os amigos outro, na vida social de um jeito, porém lá na escola, num grupo outro. E isso é o que tem pegado muito. Por isso que eu disse, talvez reunir como nós reuníamos, pastor, será muito difícil de novo. Mas até nisso Deus está nos revelando muita coisa. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja não é as paredes, não é o lugar, não é, o ambiente que nós estamos aqui com mais pessoas. E embora eu defendo muito a comunhão, como o pastor falou, como era bom, eu imagino a alegria de Davi quando ele escreveu: puxa, como é bom e agradável os irmãos estar unidos, como é bom podermos voltar a ter comunhão e estarmos de novo no templo, porque eles tinham sido tirados disso. E eu sei como que é difícil isso. Como eu queria muito estar com todos os irmãos da igreja reunidos no mesmo lugar. Mas nós precisamos nos preparar, porque talvez isso não vai ser mais possível. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante: como que eu vou lidar com essa situação fora da igreja? Como que será a minha vida quando aquela porta se fechar e o obreiro trancar aquela porta e eu ter que viver a vida como cristão lá fora? É o que Deus está nos fazendo refletir hoje, nos mostrando muito com essa doença que chegou e com todas as dificuldades que ela trouxe. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo tem clamado ao povo de Deus que deixem viver para si,
para viver de novo por Ele, e depender totalmente dEle, e confiar somente nele, né? De fato. E mais do que isso, a nós praticarmos de verdade o que a palavra de Deus nos ensinou tanto, o que tantas pregações já nos disseram, o que tantas revelações já nos trouxeram. Sabe, eu imagino a quantidade de informação que vocês já receberam aqui nesse púlpito, a quantidade de alimento que vocês receberam aqui nessa mesa. Aleluia. Eu imagino a quantidade de informação que já vieram de tantos outros homens de Deus que passaram por aqui. Então eu posso dizer, não há mais tanta necessidade de pregar ou de revelar, mas é de viver, de praticar. Essa é a questão. Porque quando as portas da igreja se fecham, queridos, ou melhor, quando as portas da igreja se abram e a gente entra aqui para nos termos comunhão, para assistirmos o culto junto, para louvarmos como esses louvores maravilhosos que a irmã trouxe aqui, e ouvir uma só voz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e aleluia, glória a Deus. Mas tudo isso é muito bonito, tudo muito lindo, tudo muito cheiroso, muito gostoso. E o que vai predominar não é isso, mas é quando essa porta se fechar e nós sairmos para fora dela. E lá fora, com a nossa vida compartimentada, nós temos as mesmas atitudes em todas elas. Se com meio, se com várias pessoas juntos, ou se sozinho, se com a família ou longe da família, só com a esposa do lado ou sem ela, com o esposo do lado ou sem ele, ou sem os filhos verem. Como que é que tem sido a nossa vida? Por isso ele diz: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Nós não podemos ter medo da morte, mas devemos temer a vida, se ela não tiver em Cristo Jesus. Se nós não estivermos praticando isso, se nós não estivermos praticando o que nos foi revelado, a transformação que nós já tivemos através da revelação da palavra, como diz Romanos, nós fomos transformados nesses cultos que nós fazemos, com aquilo que nos é apresentado, com o alimento que nos é servido. E aí então nós não podemos mais nos conformar com este mundo. E quando diz conformar, é tomar a forma do mundo, tomar a forma do sistema. Veja que não é aqui em Bebedouro, não é ali em Colina, não é no estado de São Paulo, não é no Brasil propriamente dito, mas é em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Essa doença veio e trouxe um monte de maldição com ela, trouxe um monte de questões terríveis com ela. Será que nós não estamos enxergando que através disso Deus está falando conosco? Que é a hora e o momento de nós deixarmos, derrubarmos por terra toda aquelas coisas do mundo, que nós nos amparamos, que nós nos escoramos e que confiamos, e passarmos a ver que a nossa vida é dele. Ele tem o poder de todas as coisas, o respirar, o andar, o agir, tudo é dele. As pessoas comuns, as pessoas que não têm uma vida com Deus, elas não entendem isso. Elas acham que elas podem amanhecer e anoitecer quando elas quiserem, e esquece que o fôlego de vida é Deus que dá. Então, irmãos, isso é muito forte. Isso Deus tem falado muito forte comigo. Vamos entender aqui um pouco mais. Gálatas capítulo 2, verso 20, texto muito conhecido, que é tema de muitas pregações, né? Pregações fortes. Mas a maior pregação é aquela que nós vivemos, aquela que nós pregamos para nós mesmos. E essa aqui tem um cunho muito forte quando nós entendermos que isso aqui está falando da minha vida pessoal, da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus. Veja o texto. Olha como Paulo começa dizendo aos irmãos de Gálatas, alguns que cambaleavam. Paulo já começa pondo em xeque: já estou crucificado com Cristo. Quem aqui está crucificado com Cristo? Então, querido, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora entenda, esse deveria ser o fato hoje,
no nosso viver o dia a dia. Veja, agora crucificado em Cristo Jesus, agora que eu fui alcançado, que eu entendi a importância da cruz, que eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz. Veja, irmãos, eu não estou falando aqui de santos, não, de super santos, de pessoas que são santas, não, que ninguém é. Estou falando da nossa luta diária, porque Paulo fala isso. Paulo fala, muitas vezes eu não queria fazer porque eu sabia que era errado e fiz. E aí ele fala o que? Quão pecador, quão que sou imprestável. Mas ele não está se referindo ao homem interior, está se referindo à sua carne. E aqui o texto também fala da carne, porque ninguém aqui está vivendo simplesmente como espírito, mas nós temos uma carne que nos carrega, temos um corpo que nos carrega, e esse corpo tem paixões, tem desejos, tem coisas. Então nós precisamos educar de dentro para fora. A educação vem de dentro para fora, espiritual. Por isso que Jesus diz, o que contamina o homem não é o que ele come, não é o comer como suja, não é o corpo, mas é o que vem de dentro, porque o que vem de dentro vem do coração. Então veja, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque essa vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele frisa, essa vida que vivo agora na minha carne. Veja a luta, veja o conflito. Veja aqui como Paulo coloca aqui já um conflito entre o homem interior e o homem exterior. Porque há uma batalha. Gálatas fala isso um pouco antes. Nós estamos lendo o capítulo 2, um pouco mais para frente, no capítulo 5, ele fala dessa guerra. Sabe, nós precisamos entender isso, refletir isso. E aí então ele diz, porque essa vida que vivo na carne agora, eu vivo pelo amor e fé no Filho de Deus, naquele que morreu por mim, que me amou e se deu por mim. Então porque Jesus me amou, e porque se deu por mim, e porque eu aceitei esse sacrifício, confessei como meu Senhor na minha vida, eu preciso resistir à vida que eu vivo, embora na carne, mas eu devo viver no Espírito, resistindo toda a oferta que vem de fora para dentro, para não me afastar de Deus, para me entristecer o Espírito Santo. Adiantando aqui, voltando para o tema principal, Romanos 14:8. Por quê? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. E esse texto aqui de Romanos, no capítulo 14, verso 8, ele nos está dizendo que para os que nele crer e viver, existe uma dimensão muito maior, queridos, uma dimensão muito maior do que simplesmente essa vida. Então agora, para aqueles que estão desesperados, com essa situação da pandemia, e agora, se eu pegar o coronavírus eu vou morrer? Vai morrer. Se não se cuidar, vai. Mas com todos os cuidados que muitos estão fazendo, estão contaminando. Agora o que nós vamos fazer? Condená-los, dizer que eles não vigiaram? Ou porque eles não tiveram fé, por isso eles pegaram? Por isso eles morreram? Então não importa o oposto de cada situação, não importa como o contexto de cada um como foi. O que importa é como a minha vida está. E se chegar o momento meu agora, se Jesus vier agora para mim, como é que eu estou? Como eu vou? Como será recebido? Sabe, é isso que eu e você precisamos entender. Quando eu fiz a segunda cirurgia agora, 2 meses atrás, na semana da cirurgia, 2 dias depois, eu tive um mal súbito. E por 10, 15 segundos eu fiquei desmaiado. E esses 10, 15 segundos, a minha vida passou diante dos meus olhos. E naquela hora ali, desmaiado, sabe, eu estava tendo um momento muito forte com Deus. E eu me lembro, muito vagamente, que ali, apagado, eu dizia: Senhor, se esta é a minha hora, é o meu momento, eu estou preparado. Eu tinha isso, não por julgamentos, não por me achar melhor do que ninguém, porque eu vinha vindo de orações e orações e clamando: Deus, tem misericórdia, Senhor, por que de novo essa cirurgia? Mas se é que tem que passar, vamos lá, vamos passar. Quem já fez essa cirurgia sabe como é terrível a dor, a recuperação não é rápida, é lenta. Eu fiz 2 cirurgias, a primeira cirurgia minha eu fiz 2, uma de hemorroida e outra de fissura. Não sei quem já passou por isso.
E aí no meio dessa cirurgia teve uma complicação, tive que internar de novo e tornar a refazer essa cirurgia. E tornar a machucar tudo ali. E tornar a ficar passando por esse sofrimento da recuperação que é terrível. Então, irmãos, eu quero dizer de novo para vocês, se há uma coisa que nos aproxima de Deus, e não deveria, é quando nós estamos em extremas dificuldades. Porque parece que nessa hora a nossa fé aumenta. Parece que nessa hora nos estreitamos, e não deveria ser assim. A palavra diz que na alegria, ou em qualquer situação, o que Abacuque diz? Senhor, não importa se não está tendo gado no curral, se não está tendo fruto na oliveira, se não tem as ovelhas no aprisco, se não tem nada para mim comer, não importa. Não é um momento difícil, irmãos, mas ele disse: em tudo eu louvarei o Deus da minha salvação, darei glórias a Ele. Sabe, isso é relacionamento, isso é intimidade com Deus. Então eu estou falando isso aqui para nós refletirmos, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Ah, mas morreu de coronavírus porque não tinha fé. Ah, morreu disso e daquilo porque não tinha fé. Não, irmãos, é porque a nossa vida é como um sopro, e a gente não sabe quando é a hora. Por isso que o Senhor diz que Ele virá como ladrão de noite. Aqui cabe a reflexão. Ele diz para nós: Ele virá como ladrão de noite. Ninguém sabe quando, que hora o ladrão vai chegar. Porque souber, você se prepara, fica esperando. Por isso é o momento de nós entendermos que nós não sabemos quando será que Ele vai chegar para cada um de nós. Pode ser que Ele chegue e já arrebata a sua igreja de uma vez só, mas de repente Ele chegue para colher algumas flores no seu jardim. E pode ser eu e você, e como estará a nossa vida. Por isso eu estou trazendo esse texto para você refletir. Talvez eu não consiga trazer a revelação desse texto como queria, mas eu quero que você entenda: não importa como será ou como tem sido, importa que se a sua vida, se o seu viver ou o seu morrer está em Jesus, é para Jesus que você vai, e é em Jesus que você está. Entenda isso. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. E esta é uma decisão que o cristão toma na vida. E não é uma crise que vai determinar, não é uma doença que vai determinar. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Eu sei que estar num ambiente dentro da nossa casa, com uma aguinha gelada do lado, um suco, uma coca, com os pezinhos para cima, descalço, uma bermuda, sem camisa, assistindo um culto como esse, um louvor maravilhoso, uma pregação, uma reflexão, é muito bom. Mas nós precisamos refletir como está a nossa vida. Como está a sua vida? Como está? Se vivemos para Cristo, vivemos. Mas se morrermos, para Ele morreremos. Mas esse morrer em Cristo Jesus nos diz muita coisa. Por isso, irmãos, por isso que Paulo escreveu aos irmãos de Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então eu entendo e sinto que hoje, esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. A reflexão está nisso. Esse desafio, estamos vivendo um grande desafio espiritual, viver por Jesus no meio de uma sociedade cada vez mais secularizada, uma sociedade cada vez mais altruísta, cada vez mais fria. Agora estão todos, acabou, ninguém fala da pandemia. Há uma semana estão falando dos Estados Unidos. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Meu Deus, que se esse ganhar nós estamos perdidos, se esse ganhar nós estamos mais ou menos. É óbvio que tem toda uma questão envolvida aí. Quem entende, quem estuda, sabe o que eu estou falando. Mas não é isso que vai determinar a minha vida com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o fim será um desafio, e um pior que o outro. Não quero te desanimar. Eu não vim aqui para desanimar, vim para você refletir, para você passar a viver a sua vida mais no Senhor, confiar mais nele, depender mais dele. Ter a sua vida compartimentada não tem problema nenhum, mas viver igual em todas elas, e não como muitos fazem, que vivem na igreja de um jeito e lá fora de outro. Queridos, houve pontos na história que era muito significativo esse verso.
E para mim hoje, sinto que não muito, mas totalmente significativo esse texto. Se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, vivemos. Que vivamos ou morramos, para o Senhor nós somos. Esse texto, essa necessidade está muito mais forte agora para nós do que tempos atrás, de nós entendermos isso. E para mim terminar, eu quero contar uma historinha que eu acho que todos já conhecem aqui, mas vamos lá, vamos relembrar, porque relembrar é bom. A história diz mais ou menos assim, que havia um obreiro muito dedicado numa igreja, muito bom na igreja, muito conhecido, e ele faleceu. E antigamente, hoje não, mas antigamente, principalmente nos países, nos Estados Unidos, se velava o morto dentro da igreja. E estava lá o corpo do irmão lá na frente, no púlpito lá, e aquele momento solene de que alguém, sempre vai um lá e fala alguma coisa. Não sei se alguém já viu funeral assim. Já viram, irmãos? E aí vai alguém lá e pega o microfone e fala: poxa, fulano, maravilhoso. Na história desse irmão, chegava alguém lá: nossa, maravilhoso, amava as crianças da igreja, um homem bom, um obreiro dedicado. Aí descia, ia outro lá, né? Um homem maravilhoso na sociedade, né? Sempre amistoso, sempre falando com todo mundo, sempre prestativo. E vinha outro e tornava a elogiar o irmão, e fazendo elogios e mais elogios, até que de repente alguém chegou lá na frente, pegou o microfone e falou: nossa, era um marido fiel, um homem maravilhoso, bom pai, bom esposo. E de repente a esposa desse homem que tinha falecido, sentada lá atrás, lá na porta da igreja com seus filhos, cutucou um dos filhos dela e disse: vai lá, dá uma olhadinha, veja lá se é seu pai mesmo que está naquele caixão. Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja ele era de um jeito e em casa era outro. A reflexão que nós estamos falando aqui, do texto que nós estamos trazendo aqui para nós refletirmos, fala isso. Se vivemos por Ele e para Ele. E se morremos, morremos também para Ele. Mas quer vivo ou quer morto, nós somos do Senhor. E como tais, nós temos que viver, nós temos que praticar. Então essa historinha, né, ainda que não verdadeira, uma história, ela nos ensina muita coisa, né? Nos ensina por um comportamento negativo, que nós temos que fugir dele. E eu quero te encerrar com isso aqui, dizendo isso para você, meu querido, para mim, que Deus falou muito comigo, que nós precisamos observar isso, como tem sido a nossa vida. Tudo bem, infelizmente, né, a sociedade nos impulsiona a ter a nossa vida em compartimentos, né? Você trabalha, um período do seu dia está no trabalho, outro período com a sua família, outro período na escola, na faculdade, outro na igreja. Mas eu preciso ser o mesmo e da mesma maneira agir em todos esses lugares, e não sermos aqui de um jeito e lá em casa de outro, ou lá em casa de um jeito e na igreja de outro, ou na igreja e em casa de um jeito e na sociedade perante as pessoas de outro, ou na escola de outro. Isso é muito forte. O verso que nós citamos aí na abertura de Romanos 8, ainda que seu contexto possa ser visto aí de outra forma, e há tanta, né, divergências aí no contexto, né, falando de coisas que come, que não come, que deve comer, que não deve comer, são preocupações tolas, mas a palavra traz um entendimento até nessas coisas, que há pessoas que se escandalizam porque o irmão come carne, o outro não come, ou porque o irmão se veste uma calça jeans e o outro social, ou porque o irmão veio com chinelo, imagina, não pode vir de chinelo, questões, mas não importa se um de jeito ou de outro, nós somos todos do mesmo Deus, e nós precisamos entender isso. Então, nós, de fato, né, para terminarmos, e importa frisar aqui, né, no entanto, que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor, e como tal devemos andar e agir em todos os compartimentos da nossa vida, como Ele nos ensina que temos que ser. E seja lá o que façamos, pois que façamos sempre, irmãos, ouça isso, sempre observando a vontade e o ensino de Deus e a sua palavra, os seus princípios, em tudo honrando e dando glórias ao Senhor Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos?
Nós de fato não somos perfeitos, não somos, mas nós temos que buscar a perfeição. Paulo disse isso. Paulo disse: não que eu já tenha alcançado a perfeição, não, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram. Quando fala de coisas que para trás ficaram, nós podemos incluir a nossa velha vida antiga, o nosso velho homem, a nossa velha maneira de agir. E ele conclui: eu prossigo para a frente, para o alvo, para conquistar o prêmio pelo qual fui conquistado. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e possa ainda mais te falar ao seu coração e refletirmos mais sobre isso. Queria orar a oportunidade. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Não há segredo nenhum em orarmos de olhos fechados, mas para que você não se distraia. Mas reflita nessa passagem, nessa simples ministração, essa simples reflexão que nós fizemos hoje. Reflita nela. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, de qualquer forma que for a nossa vida diante do Senhor, vivermos com lutas ou sem elas, no meio das aflições ou fora das aflições, ó Deus, passando por dificuldade ou não, enfermo ou não, não importa, ó Deus, que nós possamos viver para o Senhor e sermos exemplos para este mundo que está se degradando, ó Deus, se destruindo aos poucos, com tantas coisas que têm tomado o lugar do Senhor no coração dessa humanidade. Senhor, que nós não sejamos influenciados nisso, ó Deus, que essa doença que veio, junto com ela tantas coisas ruins, veio para nos ensinar tanto, que nós possamos aprender. Sim, que há necessidade de cura, sim, que há necessidade de livramento, sim, mas não importa, seja qual for a nossa vida, ó Deus, sabemos que o Senhor está conosco e passa conosco e conosco permanece, se nós observarmos a Tua palavra e vivermos nela, e buscarmos viver nela em todas as áreas da nossa vida, e aonde nós estivermos, ó Deus, se sendo visto pelas pessoas ou não, sabemos que o Senhor nos vê. Então, Senhor, nos ajude na nossa falha, ó Deus, a vencermos o homem exterior, fortalecendo o homem interior dia após dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoe as nossas vidas, mais e mais, para a glória do Teu nome. Amém? Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e Deus abençoe. Aleluia. Você recebe na sua vida? Pastor Marcelo, muito obrigado pela palavra. A carta do escritor de Romanos, ele, no versículo 9, ele diz: foi por esse motivo, para que vocês não tenham uma vida dúbia, que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Deus dos mortos e dos vivos. Deus só vai ser Deus na minha vida, na vida ou na morte, se eu viver uma vida íntegra quando viver. Porque existe uma falsa aparência de viver uma vida em Cristo, e ela será revelada no dia que o nosso nome chamar, ou no dia que chegar. Porque nós vamos ver se Ele vai ser Deus dos mortos. Porque Ele só é Deus dos mortos aqueles que viveram a sua vida em Cristo, morrendo por si mesmo. Amém, queridos? Estenda a sua mão. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos pela tua maravilhosa palavra. Ela é santa, pura, verdadeira, e nós nos regozijamos na tua palavra. Pai, não nos alegramos com adornos ou com qualquer outra coisa, mas nós nos alegramos em ouvir a tua palavra, e que ela possa alimentar a nossa alma, que ela possa ser instrumento de reflexão durante esses dias. Ó Deus, possamos parar, ruminar, pensar, ó Deus, sobre a tua palavra. Pai, que os nossos passos sejam iluminados por ela, nossos caminhos aplainados,
nosso entendimento aberto, nos ajude a ser absolutamente únicos, sem agir de maneira dúbia nas circunstâncias, porque a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre toda a terra, e o Senhor procura sobre a terra os fiéis, os justos, os íntegros, os inteiros, aqueles que agem de maneira legítima diante da tua presença, porque nada escapará do teu olhar. Pai, muito obrigado, eu te louvo e te agradeço, que o amor de Deus Pai esteja sobre você, que a graça de Jesus te envolva e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Que Deus te dê uma semana de vitória. Domingo, novamente, estaremos juntos, proclamando o reinado de Jesus, o seu governo e o poder dele sendo manifestado na nossa vida, amém? Que Deus abençoe e te dê uma semana de vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Graça e paz, até domingo pela manhã ou domingo à noite. Deus te abençoe.